Quem não quer ir para Noronha? Fernando de Noronha é um arquipélago brasileiro situado na costa de Pernambuco, com algumas das praias mais belas do mundo e um dos destinos mais cobiçados do surf brasileiro. Todos os anos recebe um grande número de turistas. Mas além da beleza de suas paisagens, Fernando de Noronha é um lugar único também em relação à sua flora e fauna, com espécies que só se encontram ali. Por exemplo, o mabuia, um dos ocupantes mais antigos dessas ilhas, evoluiu dos seus ancestrais africanos há milhões de anos e é o único representante desse gênero no Brasil. Carismático, esse pequeno lagarto possui funções ecológicas importantes, como a polinização de árvores nativas. Outro réptil pouco conhecido é a cobra cega de Noronha, e há também duas espécies de aves endêmicas ameaçadas, o cibito e a cucuruta. Sempre presente em ilhas oceânicas, as aves marinhas são fundamentais nesses ecossistemas. Suas fezes, ricas em nutrientes, fertilizam o solo e os bancos de corais, contribuindo com a manutenção das populações de peixes e outros organismos. Mas mesmo com todo o seu esplendor, existe uma face de Fernando de Noronha que pouca gente conhece. A flora e fauna nativas vem desaparecendo desde a sua colonização. Quando viemos para cá, nós já sabíamos que as espécies invasoras causavam impacto sobre as espécies nativas em Fernando de Noronha, mas não existiam publicações científicas nem estudos que indicassem a dimensão desse impacto. A trilha já vem atuando em Noronha desde 2007, mas em 2013, em parceria com o ICMBio, a gente começou um programa maior de investigação de médio e longo prazo para ter uma informação sobre o tamanho da população, saúde das populações de espécies invasoras e o real impacto que essas causam sobre as espécies nativas do arquipélago. A introdução de espécies exóticas em Noronha acontece desde a sua colonização. Gatos e ratos foram provavelmente trazidos pelos navios portugueses e depois por navios franceses, holandeses e americanos. Mas não foram só essas espécies que vieram. Diversas outras, domésticas e selvagens, foram trazidas para cá. Há relatos de que o teiu era abundante no início do século XX. Já o mocó foi introduzido na década de 60, quando a ilha era administrada pelo exército. O maior problema de espécies invasoras em ilhas é o impacto negativo que essas causam no equilíbrio das populações de espécies nativas e endêmicas. Quando a gente veio para cá, em 2013, com a ideia do Programa de Conservação, o primeiro projeto que a gente desenvolveu com o apoio da Hoover Foundation foi com o mocó. O mocó é um roedor, parente da capivara, que come folhas de árvores e as cascas quando a época está muito seca. Antes de vir para cá, as informações que a gente tinha sobre o mocó eram de que era uma espécie problema. O mocó cavava buracos para comer as raízes das árvores, que desestabilizava os costões rochosos, que espalhava sementes de espécies invasoras. Mas depois de 4 anos estudando, a gente viu que não era bem assim. O impacto do mocó nas espécies nativas em Noronha é muito reduzido, se não nulo. E a gente percebeu, durante esse estudo, que o impacto de outras espécies era muito maior. O gato e o rato são responsáveis pelo maior número de extinções de espécies em ilhas no mundo. Em Noronha, acredita-se que gatos e ratos foram responsáveis pela extinção do único mamífero endêmico do arquipélago, conhecido como noronhomes, e possivelmente de uma espécie de frango d'água, de tamanho médio e asas curtas, também endêmica da ilha. Hoje, com mais de 6 anos de trabalho na ilha, já temos muitas informações. Sabemos que o mabuia, por exemplo, que é um símbolo de Noronha, ele sofre um grande impacto das espécies invasoras. Esse pequeno lagarto endêmico faz parte da dieta de gatos, ratos, garças e teius. O mabuia também, junto com a cucuruta e o cebito, que são aves insulares, pode compor até 30% da dieta dos gatos ferais. Sabemos também que os ratos podem ser predadores do caranguejo terrestre de Noronha, Jongarth lagostoma, que também é uma espécie ameaçada. Desde 2015, a gente vem fazendo um levantamento da abundância de aves insulares, tanto na ilha principal quanto nas ilhas secundárias. Apesar de ser pouco tempo com o estudo de abundância, a gente já pode falar sem medo que, com certeza, antes da chegada de espécies invasoras, essa população de aves era muito maior no arquipélago. As aves marinhas também poderia ser uma população muito maior, basta a gente comparar o tamanho da população de aves marinhas em ilhas no Brasil onde não existem espécies invasoras. Em 2017 e 2018, a tríade
em parceria com o ICMBio e a WWF Brasil, erradicou os ratos em uma ilha secundária de Fernando de Noronha, a Ilha do Meio, importante área de nidificação de 3 espécies de atobás e rabos de junco. Com essa ação de manejo, os pesquisadores observaram, em um intervalo curto de tempo, sinais de recuperação populacional das cucurutas e das aves marinhas. Os resultados ilustram o tamanho do impacto que os ratos podem causar nas espécies locais. Com o conhecimento que a gente tem acumulado, hoje a gente já consegue traçar estratégias de manejo para algumas espécies, como o teius e os ratos. Já os gatos representam um desafio muito maior, porque a gente ainda tem um déficit de informação sobre essas populações. A estimativa é de que existam cerca de 1.300 gatos na ilha principal, dos quais 300 são acelvajados, ou gatos ferais, e 1.000 são gatos com donos, gatos de rua ou gatos comunitários. A proximidade dos gatos com as pessoas torna ainda mais difícil seu manejo efetivo. Sem a participação da população, o plano de ação não terá sucesso a longo prazo. E por outro lado, o manejo também necessita de informações científicas de qualidade, como o tamanho das populações, taxas reprodutivas e distribuição espacial na ilha, para aí sim poder montar um plano eficiente e eficaz. Os gatos são predadores muito eficazes. Aqui em Fernando de Noronha, eles predam as nossas aves ameaçadas de extinção. Por causa desse problema, existe a necessidade urgente de manejo. O manejo ele é focado nos gatos errantes e ferais, e não aqueles que são domiciliados, cuidados e alimentados. Eu sou Pedro, nascido aqui em Fernando de Noronha e tenho percebido o crescimento dos gatos que estão se alimentando dos animais endêmicos e é preciso fazer um controle com muita seriedade. Espero que os noronhenses tenham consciência do que estão fazendo. E as pessoas que vêm aqui trabalhar ou morar tenham consciência, porque é uma ilha, não é um continente. Um continente é diferente de uma ilha. É isso que eu peço. Fernando de Noronha já é conhecida por sua beleza natural. As decisões que forem tomadas hoje poderão transformá-las num caso de sucesso no manejo integrado de espécies invasoras e proteção da biodiversidade ou num símbolo dos impactos negativos da introdução de espécies em ilhas. A natureza precisa de todos. Ajude a preservar Fernando de Noronha.